Olá, muito bom ter você aqui nessa nossa videoaula sobre a espiritualidade. Muito obrigado por você estar acompanhando um estudo longo que nós temos feito sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, né? Um estudo que já chega hoje na videoaula 89. Concluiremos na videoaula de número 90. Então, em média, uma videoaula por semana que nós gravamos. Se você observar na playlist, aí no meu canal do YouTube, você vai ver que as primeiras videoaulas, a primeira em especial, teve cerca de 30 minutos. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo que muito tempo numa videoaula ninguém fica concentrado. E aí você vai poder observar que muito rapidamente as videoaulas reduziram o seu tempo. Então a média é de 10 a 15 minutos, média, que é muito bom em nível de estudo. Bom, nós já temos estudado há algumas semanas, entramos num funil de finalização do livro base sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Esse funil de finalização passa pela ideia de criar uma regra de vida pessoal, né? E aí o autor propõe que a gente, para criar uma regra de vida pessoal, que a gente observe um quadro que tem 12 elementos, e nós vimos esses 12 elementos. Quais são os 12 elementos? Escritura, silêncio e solidão, ofício divino, estudo, descanso semanal, simplicidade, brincadeira, recreação, serviço, missão, cuidar do corpo físico, saúde emocional, família e comunidade, que seriam os companheiros de viagem da nossa jornada de vida, né? Eu falei na videoaula 88, por exemplo, que seria importante eu vou fazer isso e que você faça também, olhando esse quadro com 12 elementos, que a gente escolha e destaque pelo menos 2 inicialmente, não vai querer colocar os 12. Eu sempre digo que as nossas metas precisam ser possíveis, porque senão a gente não dá conta de fazer, não consegue concluir, e aí a gente desanima, desmotiva e para. É igual para perder peso. O sujeito vai ao médico, o médico diz, olha, você precisa perder 20 quilos, né? Para melhorar a pressão, a diabetes, sua saúde, gordura no fígado, etc. Se você sair querendo perder 20 quilos em pouco espaço de tempo, você vai se frustrar, né? Provavelmente você, se está acima do peso, sobrepeso, obesidade, grau 1, 2, mórbida, enfim, é porque você tem uma luta aí com a balança. Então não adianta sair querendo perder 20 quilos de uma vez. Vamos traçar metas gradativas para que você possa, a cada conquista, se motivar a continuar. Essa é a ideia. Na regra de vida, pessoal, é a mesma coisa. Não adianta querer colocar os 12 elementos de cara que a gente não vai conseguir. Porque nós precisamos criar um hábito. E aí, a cada conquista, a gente vai se motivar para que esse hábito vá se fortalecendo. Então, também uma outra sugestão que eu dei na aula 88 e volto aqui a reforçar é que a gente não faça uma regra de vida pessoal para o ano todo. Estamos chegando ao final desse ano, para o ano todo, próximo ano. É muita coisa. Já que a gente vai escolher 2 elementos dos 12, 2 ou 3, vamos colocar aí meta mensal, né? Então, eu vou colocar aqui como alguns desses elementos, é claro que às vezes a gente já faz, a gente já pratica diariamente. Então, pode ser que tenha pessoas aqui que diariamente fazem aí leitura e meditação nas escrituras. Ótimo, excelente. Então, isso você já faz. Que tem um tempo de ofício divino ou de ouvir a voz de Deus, um tempo a sós com Deus. Amém. Que bom que você já tem isso. Às vezes tem gente aí que já faz o estudo diário, né? Eu diariamente gosto de estudar a palavra de Deus, outros livros, textos, eu gosto. Então isso já faz parte do meu dia a dia. Então isso já está na minha regra, né? Não é algo novo. Mas, por exemplo, silêncio é novo para mim. Então você tirar um tempinho de silêncio todos os dias, ficar calado, isso para mim é difícil, eu não vou colocar nesse primeiro momento. Para mim é complicado, eu gosto de falar, né? Mas talvez você também, ou não, mas enfim, para mim é difícil, eu vou deixar para o final.
Descanso semanal, tirar um dia para descansar, para recarregar as baterias, enfim, isso é importante, um dia por semana pelo menos, né? O nosso corpo precisa. Simplicidade, então, simplicidade é interessante, a gente vive num século XXI aqui carregado de conceito capitalista, vamos pensar na simplicidade. Brincadeira, recreação, ter coisas que dão prazer e diversão pra gente, semanalmente. Então, isso é importante também a gente pensar. Serviço, missão. Então, isso aqui já faz parte da minha regra. Então, isso não vai ser necessário eu acrescentar agora. Cuidar do corpo físico. Isso é interessante. Né? Isso aqui, diariamente, ter um tempo de cuidado do corpo físico. Isso tem a ver com alimentação saudável e atividades físicas. Essa aqui eu vou colocar. Esse elemento aqui eu vou colocar na minha regra de vida pessoal. Todos os dias, eu observar uma alimentação saudável. Passei dos 40, né? Então, observar uma alimentação saudável e prática de atividade física todos os dias. Eu preciso conseguir isso daqui. Né? Saúde emocional. Saúde emocional é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, cuidam do físico e esquecem das emoções. Cappuccino. Adoro cappuccino. Família. Tempo em família, com qualidade. E companheiros de viagem, a comunidade, né? Pessoas com quem a gente possa conversar, trocar ideia, adquirir conselhos, enfim. Escolha 2 ou 3, os que você já pratica diariamente, já coloca lá. Então, por exemplo, leitura da escritura, estudo, descanso semanal, enfim, coloca lá o que você já faz. Então, o que você já faz já vai fazer parte automaticamente do que você já faz. E acrescente 2. Para o primeiro mês. Para o primeiro mês, nas primeiras 4 semanas do próximo ano, a gente conseguir acrescentar esses novos 2. Tá bom? Escolhido? Então essa é a sua regra de vida pessoal a partir do primeiro dia do próximo ano. Talvez você esteja vendo esse vídeo num outro momento, mas enfim. Eu estou gravando esse vídeo em dezembro, né? Meio aí de dezembro quase, do ano de 2022. Então, a gente está pensando em programar essa regra de vida pessoal a partir do início de 2023, que é daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. Aí na aula 88 eu falei também que existem outras aplicações que são mais amplas em relação à regra de vida pessoal. E aí eu falei sobre a igreja local, dá para aplicar isso na igreja, com as pessoas que, né, são a nossa família na fé. Mas também é possível aplicar isso em pequenos grupos ou grupos de tarefa. Ele diz assim, um pequeno grupo, durante um período previamente acordado, pode se comprometer com certas práticas e hábitos para seguir Cristo. Sim, grupos de tarefa, como equipe de louvor, grupos de missões, ele está falando no contexto da igreja, né? Pode ser uma ONG, um projeto social, aí você pode estender essa questão da regra de vida. Olha, no ano de 2023, aqui no nosso projeto social, vamos seguir isso, isso e isso diariamente? Montar uma regra de vida lá. E também extensivo à família, né? Então, a família é uma outra forma de ampliar a regra de vida pessoal. É claro que não é frequente aplicar o desenvolvimento de uma regra de vida para a família, mas seria interessante, né? Por exemplo, eu sou de uma época em que os pais faziam o culto doméstico, culto no lar, os cultos no lar, né? O culto doméstico, o pai, a mãe, liam um texto bíblico, refletiam naquilo, oravam com os filhos, e os filhos com os pais, irmãos com irmãos, enfim. Isso é uma prática bacana de culto doméstico. Então, talvez estender um pouco a regra de vida para o contexto da família. Por exemplo, dá para a gente colocar diariamente, eu e a esposa vamos ter um tempo de atividade física e observar a alimentação saudável, né, que é cuidar dessa questão. Diariamente nós leremos a palavra de Deus juntos, por exemplo. Vamos ter um tempo de ofício divino, oração aí a sós com Deus. Vamos colocar isso como regra da família. Hoje em dia as famílias estão tão esgarçadas, né, tão despedaçadas, tão separadas, afastadas, dentro da mesma casa, cada um fica num cômodo, utilizando seu smartphone, seu notebook e ninguém quer saber de ninguém. Todo mundo largou a mão de todo mundo. Então vamos tentar retomar isso, tá? Tendo feito isso, pensando na nossa regra de vida pessoal, o que nós já fazemos daqueles 12 elementos, elencamos o que nós já fazemos, já é nosso. Acrescentamos então ali mais 2 elementos.
Vamos acrescentar ali mais 2 elementos. E aí, a partir do primeiro dia do próximo ano, a gente vai, no primeiro mês, seguir a nossa regra de vida pessoal, com as coisas que a gente já faz e essas 2 que acrescentamos. Combinado? Chegou no final do primeiro mês, a gente vai avaliar se conseguiu concluir a nossa regra de vida pessoal diariamente com esse acréscimo dos 2 elementos. Se sim, a gente acrescenta mais 2 para o próximo mês, para o segundo mês do ano. E assim vai, até que a gente tenha os 12 contemplados até o final do ano, mesmo que demore. Se a gente não conseguiu, não acrescenta nada. No segundo mês, continue com a mesma coisa que você se propôs no primeiro, até que seja possível você criar um hábito para isso. Essa é a nossa videoaula 89. A nossa videoaula de número 90, que vem em seguida, é a última videoaula, e aí a gente vai finalizar, eu vou dar mais algumas sugestões, pincelar um pouco sobre regra de vida pessoal, vou falar a minha regra de vida pessoal, né, o que eu já faço e as 2 coisas que eu vou acrescentar a partir do próximo ano. Para você ter como um modelo, um exemplo aí para ver como é que funciona. Não necessariamente você tem que fazer as mesmas coisas que eu. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma forma de fazer as coisas. É só para que você tenha um parâmetro a seguir, tá bom? De como é que eu vou fazer para você fazer o seu, né? A sua regra de vida pessoal. Tá bom? Obrigado por você ter acompanhado aqui a aula 89. Em seguida, na aula de número 90, a gente vai concluir o estudo, eu exemplificando com a minha regra de vida pessoal aí, para que você possa ter um parâmetro a seguir. Tá bom? Obrigado, que Deus abençoe você e que a sua espiritualidade seja cada dia mais emocionalmente saudável. Até a aula 90.